Muito bom dia para você. Hoje é dia 23 de junho de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá na segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, já que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. O que outros ousam dizer em vantagem própria, eu também o digo a meu respeito, embora fale como insensato. São hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São da descendência de Abraão? Eu também. São servos de Cristo? Como menos sensato digo, eu ainda mais. De fato, muito mais do que eles, pelos trabalhos, pelas prisões, pelos açoites sem conta. Muitas vezes vi-me em perigo de morte. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. 3 vezes fui batido com varas, 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei, passei 1 noite e 1 dia em alto mar. Fiz inúmeras viagens com inúmeros perigos, perigos de rios, perigos de ladrões, perigos da parte de meus compatriotas, perigos da parte dos pagãos, perigos na cidade, perigos em lugares desertos, perigos no mar, perigo por parte de falsos irmãos. Trabalhos e fadigas, inúmeras vigílias, fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez, e sem falar de outras coisas. A minha preocupação de cada dia, a solicitude por todas as igrejas. Quem é fraco, que eu também não seja fraco como ele. Quem é escandalizado, que eu não fique ardendo de indignação. Se é preciso gloriar-se, é de minhas fraquezas que me gloriarei. Meus irmãos, e aqui ele nos traz exatamente um sentido para a nossa missão. Nós somos servos de Cristo e não somos maiores do que o nosso próprio Mestre. E o nosso Mestre tomou uma cruz que não era sua exatamente para que nós tivéssemos direito à salvação. E muitas vezes a gente corre o risco de ser exatamente esse tipo de cristão, que acha que pode se gloriar de alguma coisa. E aqui ele adverte, ele exorta e fala exatamente da comunidade, porque eles se gloriavam como se a obra fosse deles, se fosse sobre eles, se a grandeza fosse deles. E aqui Paulo vai dizer exatamente que ele também vai se gloriar. Mas ele não vai se gloriar exatamente porque ele seja grande ou porque ele faça alguma coisa, porque ele sabe que é a obra de Deus e que ele é um servo a serviço de Cristo. Mas ele vai se gloriar, se é para dizer algo sobre si, ele vai falar sobre a verdade. E a verdade é sobre as suas fraquezas. Porque se em algum momento temos a possibilidade de sermos bons, lutamos e conseguimos ser bons, não é porque nós verdadeiramente o somos. É por causa daquele a quem nós dedicamos a nossa vida, a quem nós nos consagramos. E aqui ele fala exatamente sobre o seu servir, e muitos esperam, não, por ser servo de Cristo nesse mundo eu tenho que ser honrado, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo. Não, honrado tem que ser nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos servos e ponto final. E se o próprio Mestre deu esse exemplo, quem sou eu, quem é você para dizer o contrário? E aqui ele traz exatamente sobre os perigos que ele enfrentou por causa de Cristo. O próprio Paulo diz em outra de suas cartas que aquilo que ele considerava antes como riqueza, como lucro, agora ele considera como perda, porque a sua própria vida não vale nada. Se não estiver em Cristo, não existe sentido para que ele viva nesse mundo. E é exatamente por isso que ele tantas vezes foi preso, tantas vezes foi naufragado, e essa é a história dos apóstolos. Essa é a história da primeira comunidade e continua sendo a história do povo de Cristo, porque estamos nesse mundo, mas não pertencemos. E isso não sou eu quem digo, não é a igreja em si quem diz, mas é o próprio Cristo que diz que estamos aqui, mas que nós não pertencemos a esse mundo. Está na Sagrada Escritura. Então que a gente perceba também que nas nossas lutas diárias não é uma forma de castigo de Deus, mas é exatamente porque nós seremos odiados, nós seremos perseguidos, assim como Cristo foi, por não nos rendermos às coisas que esse mundo ensina tantas vezes, onde eu sou o centro e Cristo ele fica de lado, e quando eu precisar, aquilo que não der, ele faz. Não, é o contrário. É uma entrega por inteiro e que ao invés da minha vontade, se cumpra sempre a vontade de Deus. Hoje é sexta-feira, dia propício ao jejum, que a gente possa colocar nessa intenção exatamente, para que cada dia nós desapareçamos mais, para que Cristo apareça em nós, e que em meio às tantas tribulações, que a gente reconheça as nossas fraquezas, as nossas limitações, mas que a gente saiba que quando a gente permite, quando a gente dá abertura de coração, é sempre o Senhor quem faz. E quem como Deus, afinal de contas, assim como nos traz nos Salmos. Deus abençoe.